E aí pessoal, tudo bem? João Mateus aqui de novo para mais uma aula, para a terceira aula né, sobre a filosofia moderna agora. Hoje a gente vai adiantar um pouquinho mais, vamos correr um pouquinho, porque hoje a gente tem bastante coisa para ver, tá? Tem bastante conteúdo mesmo. Então o contexto histórico da filosofia moderna, né, começa ali na transição do feudalismo para o capitalismo e o Renascimento, onde vem essa releitura da filosofia clássica, o antropocentrismo, a razão e a ciência em detrimento de explicações teológicas e os principais nomes aí onde se destaca Nicolau Copérnico, ok? Falamos sobre Nicolau Maquiavel, né? A nossa aula sobre o realismo político de Nicolau Maquiavel e a concepção da natureza do homem de Maquiavel, de que o homem é naturalmente mau e a sua natureza é imutável. Ponto importante também que a finalidade da política é o próprio exercício do poder. Falamos sobre a separação entre moral e política e o conceito de virtude, ou virtu em Maquiavel, que é, para Maquiavel, a moral e a política devem ser separadas, e o príncipe, né, o governante, ele precisa ter uma moral voltada para manter e para alcançar e manter o poder, certo? Para isso ele precisa usar qualquer mecanismo necessário, qualquer mecanismo disponível e precisa aparentar ser um governante bom, um governante piedoso, um governante eficiente, mas não necessariamente ser, certo? E hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco com Francis Bacon, um filósofo que viveu entre os séculos 16 e 17 e é um dos fundadores do empirismo, né? Uma escola extremamente britânica, né? O empirismo ele é marcante na Inglaterra. A Inglaterra tem muitos empiristas e um dos primeiros e grandes nomes do empirismo é Francis Bacon, certo? Bacon ele desenvolve uma filosofia extremamente voltada para o real. O que eu quero dizer aqui com real, certo? É, no sentido, o Bacon ele está defendendo uma filosofia prática, certo? Uma filosofia que envolva aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia, aquilo que está relacionado aos nossos sentidos, aquilo que é útil para a gente. Então ele vai contra o abstracionismo da escolástica e todo o conceito de especulação metafísica. Então, quando para Bacon é desnecessário ou até redundante você ficar falando sobre Deus, você ficar falando sobre a existência da alma, você ficar falando sobre coisas assim que extrapolam o mundo físico. Ele vai contra isso porque ele acha que isso, no mínimo, inútil. É no mínimo inútil. Então, para ele, a filosofia ela deve ser voltada para aquilo que é físico, para aquilo que envolve a nossa realidade física, né? Nossa vida do cotidiano, certo? Ele é um dos principais fundadores, um dos principais nomes do empirismo. O empirismo ele é um conceito que fica um pouco mais claro quando ele é contrastado com o racionalismo, que a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar em Descartes. Só que o empirismo, assim, a grosso modo, é a concepção filosófica, é a corrente filosófica que defende que todo conhecimento humano, todo conhecimento que o ser humano consegue absorver, ele vem exclusivamente dos sentidos. Ele vem exclusivamente do mundo físico. Então, quando o ser humano ele vai se desenvolvendo e tudo aquilo que ele aprende através dos seus sentidos, né? A mente, né? A gente vai ter um outro empirista que a gente vai estudar mais à frente, muito famoso, talvez o mais famoso dos empiristas, que é o Locke, né? Ele defende que a mente humana é como uma tábula rasa, né? Como uma folha em branco, digamos assim, e os sentidos vão escrevendo, né? A gente vai recebendo coisas através dos nossos sentidos, informações através dos nossos sentidos, e vamos escrevendo na nossa folha em branco, digamos assim, as nossas estruturas mentais, as nossas concepções mentais. Então, para o empirismo, todo conhecimento possível para o ser humano vem através dos sentidos, ok? Isso faz sentido se você comparar a ideia de Francis Bacon com essa ideia de que ele considera a metafísica, né, inútil, porque para ele, porque a metafísica ela não acontece através dos sentidos, né? Eu não posso analisar fisicamente Deus, certo? Eu não posso olhar fisicamente para Deus. Então a metafísica ela vai além dos sentidos e o Bacon ele é o primeiro aí a desenvolver essa ideia de que a filosofia o conhecimento humano ele é puramente sensível, não envolve uma especulação racional que seja solta dos sentidos. Todo conhecimento advém dos nossos sentidos, certo?
Tomando o empirismo como um pressuposto, ele desenvolve o que a gente chama hoje de método indutivo, né? Aristóteles ele desenvolve um sistema dedutivo de análise, né? Que se baseia em premissas e conclui a partir dessas premissas uma conclusão. O método indutivo ele é ao contrário do método dedutivo. A gente vai entender certinho isso aí no próximo slide, como funciona o método indutivo, né? E ele é muito importante porque ele é a base do método científico, certo? Quando a gente fala de método indutivo, nós estamos falando de método científico, ok? Bacon também ele é muito conhecido pela sua teoria dos ídolos, que é bem interessante. O Bacon ele desenvolve uma noção de coisas da mente humana, do cotidiano humano, que impedem o nosso raciocínio, a nossa razão de se desenvolver. Impede o ser humano de se desenvolver. E ele vai falar sobre isso na teoria dos ídolos. São 4 ídolos que ele vai destrinchar aí os conceitos, certo? Então ele é o precursor, por causa do método indutivo e dessas concepções empiristas, é o precursor da ciência moderna, né? A ideia predominante entre os historiadores da filosofia é que Francis Bacon ele é quem teoriza o método indutivo, o método científico, né? Mas quem coloca em prática primeiro é Galileu, certo? Galileu Galilei é o primeiro a colocar em prática o método indutivo de Francis Bacon, certo? Como que funciona o método indutivo de Francis Bacon? Tem aqui um slidezinho aqui, dados os devidos créditos aqui do slide, né? Não fui eu que fiz, mas eu achei interessante esse desenho porque ele é bem explicativo. Vou ler, vou descrever tudinho para vocês. Ó. Então, o método indutivo do Francis Bacon. Ele começa com uma observação rigorosa de um fenômeno natural. É um fenômeno qualquer, na verdade, só que como a gente está falando de uma observação de um fenômeno exterior ao ser humano, então nós geralmente estamos falando de uma observação natural, uma observação de um fenômeno que acontece na natureza, certo? Então acontece uma observação rigorosa, a partir dessa observação rigorosa, a gente encontra um padrão de movimento, um padrão de comportamento, certo? A gente extrai dados a partir dessa observação e a gente analisa esses dados procurando um padrão, certo? Então, primeiro a observação rigorosa, né, criteriosa, encontra o padrão e depois, observando aqueles dados que a gente recolheu, a gente formula uma hipótese. Ou seja, a gente para e pensa, o que será que causou esse fenômeno? Como é que eu posso explicar esse fenômeno? Como é que funciona? Será que funciona sempre assim? Será que existem casos em que isso não funciona? Qual é a explicação para esse fenômeno, certo? Então eu formulo uma hipótese dizendo, não, esse evento, esse fenômeno, ele provavelmente acontece por causa disso. Ele provavelmente acontece dessa forma. E aí eu parto para a fase da experimentação, onde eu trabalho essa minha hipótese e eu testo, eu começo a fazer a testagem da hipótese, verificando se essa hipótese é plausível, se ela explica bem o fenômeno que eu estou analisando, certo? Se a experimentação não for suficiente, se a minha experimentação ela não comprovar a minha hipótese, então eu tenho que voltar para a fase da hipótese. Eu formulo outra hipótese. Eu explico por que a minha experimentação não deu conta de resolver a minha hipótese, então eu volto para a fase da hipótese e formulo outra hipótese. Eu falo assim, não, isso aqui, o fenômeno lá que eu observei não pode ser causado por essa hipótese que eu formulei. Então, eu formulo outra hipótese e parto para a experimentação dessa nova hipótese, certo? Se essa experimentação for satisfatória, se a experimentação ela explicar corretamente ou explicar de forma satisfatória o fenômeno que eu estou observando, então eu parto para a teoria, certo? Eu desenvolvo, então o conceito de teoria aqui, ele é diferente do comumente usado, vocês percebem, né? Porque teoria aqui ele está sendo tomado como uma hipótese que foi comprovada, uma hipótese que tem experimentação e foi satisfatória. Então teoria aqui ela é tido como uma concepção que envolve sim uma prova, uma análise bem estudada e bem fundamentada. E essa teoria, ela geralmente ela trabalha com máximas, né? com
digamos assim, com regras gerais. Então eu observo um fenômeno acontecendo e eu digo assim, sempre que esse fenômeno começa, é isso aqui que vai acontecer, em todas as vezes, certo? A gente vai ter outro filósofo que ele vai criticar esse sistema, vai explicar que existem alguns problemas aqui, que vai ser o David Hume, ok? A gente vai ver ele mais pra frente, e vai entender qual é a crítica que Hume faz ao Francis Bacon, ao método indutivo em si, não é ao Francis Bacon, mas ao método indutivo de investigação, ok? Desculpa, deu vontade de espirrar. Me passou. Então tá, pessoal, eu espero que isso aqui tenha ficado claro. Se não ficou claro, é porque o meu tempo tá correndo aqui agora, então, se não ficou claro, me avisem, mandem um e-mail, que na próxima vez que eu for trabalhar filosofia moderna, eu trago alguns exemplos de como isso acontece na prática. Mas eu vou entender assim, se ninguém me enviar um e-mail, se ninguém entrar em contato, eu vou entender que isso não é necessário, ok? Então, que vocês compreenderam o conceito, tá tudo certo. Se alguém entrar em contato e pedir, eu faço, trago alguns exemplos, explico melhor o método indutivo, porque ele é a base da ciência. Ele é a base dos estudos científicos, ok? Então, entrem em contato, que não vou me aprofundar agora. Se for necessário, eu me aprofundo, ok? Mas eu preciso que vocês entrem em contato para eu saber que isso é necessário. Pelo menos entrar em contato eu já faço um vídeo explicando melhor essa questão, ok? Para finalizar, o Francis Bacon ele desenvolve a teoria dos ídolos, né, que são erros, são noções incorretas, são preconceitos e maus hábitos mentais, né, são vícios na nossa mente que impedem que a gente desenvolva a nossa noção científica, que impede que a gente desenvolva o nosso raciocínio, dando também os devidos créditos aí à editora Saraiva pelos slides, ok? Não fui eu que fiz isso aqui, mas eu achei bonito. É da editora Saraiva. Se a editora quiser me patrocinar, eu já estou fazendo um merchan de graça para vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. São 4 ídolos que o Bacon ele identifica. O primeiro é o ídolo da tribo. E ele vem justamente das limitações, são as falsas noções que advêm das limitações da natureza humana, limitações que acontecem naturalmente para o ser humano, né? Aqui a gente pode substituir toda essa frase explicativa pelos problemas que advêm dos sentidos, ok? Das falsas noções, das ilusões que a gente encontra nos sentidos, ok? Dos julgamentos antecipados que a gente faz através dos nossos sentidos. É por isso que Bacon ele defende uma observação rigorosa, porque ele defende que muitas vezes os nossos sentidos ignoram, que muitas vezes os nossos sentidos eles podem nos enganar. Então, é necessário uma observação, uma experimentação extremamente rigorosa, extremamente bem fundamentada e bem feita, né? Porque muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. O segundo são os ídolos da caverna, que eles vêm de falsas noções decorrentes das limitações individuais, certo? Isso tem muito a ver com as opiniões, tem muito a ver com aquilo que eu tomo como verdade, né? E, na verdade, sim, é aquilo que eu tenho como opinião, mas eu elevo ao nível de verdade absoluta. Certo? São as minhas limitações intelectuais em si. Aquilo que eu tomo como verdadeiro sem ter uma razão para isso, certo? O terceiro ídolo, ou os terceiros, né, são os ídolos do mercado, certo? Que são as falsas noções decorrentes do mau uso da linguagem, o uso do símbolo. Muitas vezes os termos que a gente coloca em uma explicação filosófica podem confundir ou eles podem ser mal interpretados. Então, às vezes você tem o mesmo termo que é definido de várias formas. O grego tem muito disso, a língua grega tem muito disso. Você tem, por exemplo, a palavra logos. A filosofia, os filósofos se batem para explicar qual que é o sentido da palavra logos, porque tem pelo menos 40 traduções possíveis. Certo? Palavra, verbo, lógica, razão, consciência, tudo isso pode ser expresso com a palavra logos. Então você precisa ter uma boa definição dos termos dentro da filosofia, porque isso pode se tornar um ídolo, pode confundir, pode criar certos problemas, certo? E por último, os ídolos do teatro, que são falsas noções decorrentes de concepções filosóficas, científicas e etc. Ou seja, são dogmas, digamos assim, dogmas justamente de correntes filosóficas. Quando, por exemplo, eu pego um filósofo antigo, eu leio ele e eu considero que tudo que ele diz estava correto. E aí eu
não analiso, não investigo e não critico, certo? Isso pode se tornar um ídolo. Quando eu elevo um pensamento antigo a um conceito de verdade absoluta e eu não critico isso, e eu rejeito qualquer crítica a isso. Eu não analiso e não investigo. Isso pode se tornar um ídolo também, certo? Pessoal, eu passei bem aqui por cima do bacon, peguei os principais, os pontos chaves, né, do bacon. É importante que vocês saibam, na verdade, que a gente estuda mais o bacon para entender quais são as bases do empirismo, quais são as bases do método científico, do método indutivo, porque isso vai ser importante mais para frente, quando a gente for trabalhar Locke, quando a gente for trabalhar o Hume, ok? Quando a gente for trabalhar os racionalistas como Spinoza, a gente não vai trabalhar, acho que não vai trabalhar o Leibniz, mas é importante a gente saber alguns conceitos sobre o Leibniz, o Descartes, ok? Então, tudo isso é muito importante, principalmente quando a gente for ver os próximos filósofos. Então, assim, é muito importante que vocês tenham claro, principalmente o conceito de método indutivo, o conceito do método científico. Então, se ficou alguma dúvida, eu passei por cima mesmo, fiz rápido aqui, porque o nosso tempo ele é curto. Mas se ficou alguma dúvida, por favor, entrem em contato, perguntem. Se não ficou claro mesmo, se vocês viram mais de uma vez a explicação e não ficou claro, me avisem que eu faço um vídeo inteiro só para isso, só para explicar um conceito, não tem problema nenhum, tá? Explico quantas vezes forem necessárias, ok? A gente pode marcar uma videochamada também com os alunos que desejarem e eu explico melhor todos esses conceitos, ok? Beleza, pessoal, eu vou ficando por aqui, o meu tempo já acabou, logo logo a gente vai adentrar aí na filosofia moderna em si. Acho que o próximo tema, na verdade, já é Descartes e o racionalismo. A gente vai contrastar o empirismo e o racionalismo a partir desse ponto. Ok, pessoal? Então, entre qualquer dúvida aí, entre em contato comigo. No meu e-mail, joão.mateusdoct, né, doct, @gmail.com. Valeu, pessoal. Até mais.